Boa noite. Dentro de alguns minutinhos estaremos iniciando a nossa atividade de preces e radiações, uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Fazemos nessa modalidade virtual, dado que ainda não estamos com as nossas atividades presenciais sendo realizadas. Peço a compreensão de todos para que também, unidos aqui virtualmente, consigamos formar esta corrente de orações, de vibrações, unindo-nos em sentimento, em pensamentos, em vibrações amorosas, a fim de ofertar a nossa modesta contribuição aos espíritos protetores, aos benfeitores, dado que eles recolherão de nós, dessa nossa singela reunião, as vibrações que iremos produzir e serão disponibilizadas para aqueles a quem endereçarmos os nossos pedidos e também daqueles outros que a própria espiritualidade seleciona com muito mais propriedade do que nós próprios. Aguardemos, portanto. Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos cumprimentados aqui pela Sociedade Espírita, abraçando-os fraternalmente. São 20 horas, vamos iniciar a nossa atividade fazendo uma prece inicial, preparando esse momento especial de nossa noite de quarta-feira. Portanto, mestre amigo, aqui comparecemos em teu nome e reunidos nesta forma virtual, mas absolutamente congregados em nossos pensamentos e sentimentos, para oferecer uma pequena contribuição à espiritualidade que tanto espera de nós próprios, ofertando algo de nós que seja especialmente produzido por nós. E esta é a melhor doação, porque estamos doando parcelas de nossas vibrações, mestre. É o que temos para te oferecer. Desculpe-nos, perdoe-nos, se não conseguimos oferecer mais do que isto. Por isto, buscamos-te para nos sentir fortalecidos na presença do benfeitor que estará nos acompanhando onde quer que estejamos nesse instante, junto também com os familiares, encarnados e desencarnados, com espíritos amigos que são habituais em nossos lares, a fim de que possamos assim, nessa congregação de esforços, dar esta contribuição que brota do fundo de nosso coração e expande-se para o universo. Em teu nome, em nome desses benfeitores que nos recepcionam, que nos acolhem, damos início à atividade de preces e radiações programada para esta noite. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, o capítulo 8, os que têm puro coração. E o item é o 18, uma mensagem de João Evangelista, ditada em Paris, 1863, cujo título é Deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas,
Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava, para o seu, o coração das mulheres, que são todas mães. Submetida assim as almas à sua terna e misericordiosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Aí está uma explicação para o chamamento do Cristo, quando ele pede para que os seus discípulos deixem que as criancinhas se acerquem dele. E ele as toma por símbolo da simplicidade, da humildade e da pureza de corações. Assim é que deveremos nos tornar puros de coração, simples e humildes. E a doutrina espírita tem essa particularidade de tocar as nossas fibras, os nossos sentimentos, tocar as nossas emoções, para que possamos também, por nossa vez, nos assemelhar à criança, na sua simplicidade, na sua pureza de coração e na sua humildade, a fim de que tenhamos um pensamento equilibrado, reto, harmonioso com as leis divinas, sendo nós, portanto, aquele que torna-se o co-criador, produzindo energias benfazejas a nós próprios e aos nossos semelhantes. E, naturalmente, permitindo que, com a nossa mudança para melhor, também contribuamos com a melhoria da humanidade. E aqui estamos nessa singeleza da reunião virtual, onde cada um no conforto do seu lar, mas unidos aqui em pensamento, em vibrações, buscamos o Mestre para nos inspirar nesta hora em que iremos orar, através da prece, nos aproximar mais de Deus, o Pai Criador, aquele a quem devemos a nossa vida, a nossa existência
e a nossa atual reencarnação, falando espiritualmente e naturalmente. Assim, vamos unir os nossos pensamentos agora nestas vibrações e peço que nos acompanhem. Se desejarem magnetizar uma água, por gentileza, disponham um vasilhame com essa água para que no final os benfeitores possam também magnetizá-la. É tão difícil, mestre, ainda para nós, seres um tanto quanto embrutecidos, nos assemelhar a uma criança de coração simples, puro, humilde, que nada desconfia, crente por natureza. Mas nós outros ainda não somos assim. Mas sabemos e conhecemos que há espíritos nobres, benfeitores, que já alcançaram essa condição evolutiva. E o convite do Mestre está aí, para que nós possamos aceitá-lo. Mais do que aceitar o convite, é nos preparar e nos tornar realmente criaturas humildes, onde possamos nos conhecer em maior profundidade. Mas enquanto estamos a caminho, permita-nos também colaborar com a obra divina, apresentando a nossa contribuição, ainda que modesta, e formada através desta equipe de 2 planos, nós, os encarnados e os desencarnados benfeitores, a fim de que construamos esse ambiente de harmonia, o ambiente salutar que desejamos. E para que possamos nos liberar completamente à atividade e nos doar ao nosso próximo, queremos te pedir, Mestre, que nesta hora atenda às nossas necessidades particulares. Perdoe-nos as fraquezas, os senões, as quedas que realizamos a cada passo, os pensamentos em desequilíbrio, as emoções não tão equacionadas, porque estamos nos apresentando na tua seara e precisamos das tuas bênçãos. Por isso te pedimos por nós, pelos nossos familiares, pelo nosso lar, que, visitado por esse benfeitor, acompanhado de seus auxiliares, tanto quanto nós, vamos visitar todos os cômodos do lar, um a um. E mentalmente cada um faz essa visita, porque enquanto estamos mentalmente percorrendo o lar, ele está sendo harmonizado, a limpeza fluídica está sendo realizada, e o ambiente assim, preparado, para que possamos sentir as nobres vibrações que nos alcançam. Cumprida essa etapa, vamos nos dedicar agora a terceiros, os que choram, os que experimentam aflições, os que estão enfermos do corpo e do espírito.
Por eles te rogamos, Mestre, uma atenção especial. Talvez estejamos distantes de algum enfermo ou de alguém que esteja banhado em lágrimas, ou porque aflito, nesta hora não consegue pensar em outra situação a não ser a sua própria aflição. Mas confiamos nesses benfeitores que saberão selecionar os que mais necessitam. E as nossas vibrações vão contribuir para isto. Porque o nosso desejo é que eles pacifiquem-se, suas lágrimas se tornem calmas, e que lavada a alma assim, consigam perceber as instruções que recebem dos seus espíritos protetores e amigos. Os que estão enfermos, renovem as suas esperanças, depositando confiança nos profissionais da saúde e nos medicamentos. Aos que têm dores, sintam estas dores diminuídas, para que assim, mais tranquilos todos, possam receber a visita desses amigos espirituais, portadores das energias de que carecem. Mas também incluímos os familiares de todos eles. Porque não tem quem não ame alguém e vendo esse alguém sofrer, que não sofra junto. Aí temos uma pandemia que não é noticiada, Mestre, a dos suicídios. Quantos que nos escapa o somatório, a aritmética, e os números quase são estatísticas, mas que assombram a criatura humana. Quantos voltam à pátria espiritual em lastimáveis condições, porque tentando exterminar com as suas dores, com as suas aflições, com os seus sofrimentos, matam o corpo. Perdoe-os. Eles estavam desesperados, Mestre, e continuam ainda, infelizmente. Socorra-os. Aqui estamos depositando um pouco de nossas energias para que eles sintam pelo menos um breve alívio. Um conforto, mínimo que seja. Porque nesta hora, os benfeitores estarão por perto, estendendo as suas mãos para atendê-los. E eles darão ouvidos e atenção a este gesto de caridade, de socorro. Socorro também aos familiares destes suicidas, que com as suas almas dilaceradas, as suas consciências em turbilhão desconcertado, não sabe o que pensar, muito menos entabular uma prece, pois fazemos isso por eles. Eles precisam se sentir melhores, acolhidos. Acolhimento que desejamos também para os que, sendo suicidas contumazes, agora estão reencarnados. E muitos na beira do precipício,
de realizar novamente a mesma saída enganosa e ilusória. Que não falte a solidariedade a esses irmãos, o amparo, a atenção, principalmente daqueles que convivem. Temos também, Mestre, como é do teu conhecimento, irmãos que nesse instante estão pensando, planejando, outros estão tentando o suicídio agora. Pedimos, em nome deles, destes desesperados, o socorro, que só pode vir do alto, Mestre. Esse socorro que alcançará essas criaturas chegará a eles através de um irmão solidário, de alguém que presta atenção nos detalhes mínimos e consiga perceber ali a sua aflição, a sua dor, o seu sofrimento, já nos limites do tolerável. E a criatura é betada, perdida em si mesma, já não consegue mais raciocinar com clareza. Assista-os, Mestre. Assistência também te pedimos aos nossos irmãos que cometem diversos crimes. Crimes estes que se apresentam em todas as camadas da sociedade humana, das mais altas às mais baixas. Ainda não aprendemos nem mesmo, Mestre, cumprir com a lei que nós próprios estabelecemos. Perdoe-nos se as infringimos. Quiçá compreender as leis divinas e praticá-las. Perdoe essas criaturas, Mestre. Como tu nos ensinou, o Pai não quer a morte delas, mas a morte das suas iniquidades, dos seus crimes. Elas não são más, elas simplesmente desconhecem o bem. Queremos pedir pelos que se deixaram escravizar pelas drogas, lícitas e ilícitas, se deixaram levar pela propaganda enganosa de uma droga qualquer, imaginando que ali estaria a sua libertação. Perdoe. Perdoe, Mestre. Eles estão na busca de algo que talvez não saibam bem o que é. E tal náufrago agarram-se em qualquer objeto que possa lhe parecer útil para flutuar. Veio te pedir também pelos enfermos. Que hoje somos quase todos nós, humanidade desse planeta,
porque há uma enfermidade muito além do próprio vírus. A enfermidade do medo, das incertezas, do pânico, do pavor. Oh, Mestre, isso está contribuindo para que diminuamos a nossa imunidade. É essa natural de nosso corpo perfeito que o Pai nos ofereceu para a defesa de todas as agressões bacterianas, viróticas e tais. Quantas dores, quantas lágrimas, quantos sofrimentos ainda teremos que presenciar na face dessa terra para entender que somente a solidariedade e a nossa humildade, tornando-nos simples e puros de coração, ainda será necessário tanto sofrimento. Por quê? Porque ainda temos que conviver com esse mal, Mestre. Te suplicamos coragem, esperança. Queremos te pedir pelos governantes de todas as nações, em todos os seus níveis. Eles estão investidos de altas responsabilidades, que terão que prestar contas. Que a sua prestação de contas seja superavitária, Mestre, dentro dos cânones da lei do amor, da lei divina. Aqui estamos a te suplicar pela humanidade, Mestre, que ainda combate uns aos outros de uma forma grotesca, animalesca, manuseando equipamentos sofisticados, produzindo mortes, semeando ódios, deixando para trás o rastro de sangue de vingança, que somente o amor poderá exterminar. Viemos te suplicar também pelas criaturas que estamos preocupados com elas. Estas que agora vêm à nossa mente, a fim de que cada uma possa receber esses influxos amorosos e essa corrente vibratória que dirigimos a elas. Quero te pedir também por todos os nossos irmãos cujos nomes se encontram escritos em nossa casa espírita, ou na casa espírita de muitos de nós, dado que frequentamos várias delas. E esses benfeitores irão atender não só a esses cujos nomes lá estão escritos, mas também aos seus familiares. Porque somente assim poderemos desenvolver um ambiente de solidariedade. Solidariedade esta que o Pai nos ensina todos os dias. Porque depois da madrugada sempre Ele nos oferece a solidariedade do amanhecer.
a presença do sol, que no seu bailado durante o dia alegra-nos e preenche as nossas vidas, trazendo-nos do espaço sideral a energia que precisamos para nos animar, corpos físicos e espirituais. Deus é solidário. Traz-nos à noite para que possamos botar em repouso o nosso instrumento precioso desta reencarnação, recuperando-nos, liberando-nos um pouco para entrarmos em contato com o mundo dos espíritos e dali, desse mundo espiritual, captarmos os ensinamentos e as energias e a oportunidade do trabalho no bem. Quanta solidariedade do Pai. Mas também que possamos nos lembrar do nosso Espírito protetor, esse anjo de guarda tão esquecido por nós, mas que presente em todos os momentos de nossa vida. Entristece-se quando nós optamos pelo caminho do equívoco. Abençoe esse anjo que nos tomou como seu tutelado. Queremos te pedir pelos nossos antepassados, Mestre, que também, onde eles estejam, aqui no plano físico ou no plano espiritual, encontram-se preocupados conosco. Que possamos mandar a eles, enviar a eles as energias da esperança, do bem-estar, a energia do agradecimento, da gratidão por tudo que fizeram e ainda fazem por nós. Nesta hora que estamos encerrando a nossa atividade, pedimos ao benfeitor que está na nossa presença que aplique-nos a energia espiritual. Ela se derrama sobre nós, como se estivéssemos sob um chuveiro. Banha-nos por completo. Penetra-nos o corpo denso e sedimenta-se no corpo perispiritual, para que o espírito dali absorva estas energias benfazejas. E esse passe, essa transmissão de energias está sendo disponibilizadas para todos os que estão junto de nós, do plano físico e do plano espiritual. Magnetizam também a água, que fica impregnada de energias salutares, cuja primeira propriedade é o amor divino. Esta solidariedade divina que nos alcança todos os dias. Agradecemos ao Pai por esse momento, a Jesus, o irmão maior que nos acompanhou, a esses benfeitores que se dedicaram por 30 minutos a estarem conosco nesta singela reunião. Seja feita, Pai,
a tua vontade. Assim seja. Tenhamos todos uma boa noite. Fiquemos nas bênçãos de Jesus e possamos, amanhã de manhã, ao abrir os olhos novamente, depois do repouso, lembrarmos de agradecer pela vida, convidando-os para estarem presentes aqui neste mesmo canal às 9 horas em ponto da manhã para o nosso momento diário de orações. Boa noite, fiquemos com as bênçãos de Jesus.